Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Pessoal, hoje eu estou fazendo a manutenção aqui no equipamento meu de bancada, uma fonte da Siglent modelo SPD 3303 final S. Essa fonte aqui, pessoal, é uma fonte boa, porém ela tem tido... Eu tive alguns problemas com ela já duas vezes, é a segunda vez que eu tive esse problema. O primeiro problema, pessoal, foi aqui nesse knob, né? Aqui ele tem um encoder rotativo, né? Que faz o ajuste da tensão corrente que está no display aqui, tá? Das saídas ele faz o ajuste. Então, um dos problemas que eu tive aqui foi que esse encoder rotativo começou a dar um ruído, provavelmente um mau contato, né? E os sinais de, né, o ajuste de tensão e corrente estavam pulando aí de valores muito altos, né? Então, por exemplo, estava 5 volts, eu queria passar para 20 volts, eu não conseguia chegar no valor de 20 volts porque ele ficava pulando hora para 5, para 0 ou para o limite dela que é 30 volts, tá? Então, era um problema aqui, talvez de qualidade, que, né, uma qualidade não tão boa, um componente de um valor mais reduzido, um componente mais barato foi colocado aqui nesse encoder, tá? Esse encoder aqui, pessoal, a gente não tem acesso a ele por essa parte aqui, ó. Deixa eu descer aqui a câmera, né? Essa aqui é a placa, placa mãe, né? Placa onde está o processador, mas atrás dessa placa existe alguma outra placa aqui, onde eu tenho acesso ao knob aqui com o encoder. Então esse foi o meu primeiro problema. Como é que eu fiz para resolver esse problema aqui? Eu até cheguei a importar, eu abri e vi qual que era o encoder e importei um encoder igualzinho lá da China, tá? Só que antes de eu trocar, eu coloquei um capacitor, mudei lá um pouquinho o circuito, coloquei um capacitor na alimentação do encoder. Resolveu o problema, pessoal. Resolveu, consegui funcionar. Não ficou o ideal, mas eu consigo fazer o ajuste agora da tensão de saída, corrente, o ajuste que eu quero, tá ok? Dá para fazer isso daqui. Agora, recentemente, pessoal, o que aconteceu? Estava trabalhando com essa fonte, né? Só para vocês perceberem aqui, ó. Deixa eu ajeitar ela aqui, ó. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem uma fonte tripla, então tem uma saída aqui, tá? De 0 a 30 volts, 3 amperes. Aqui tem uma outra saída, tá? Isolada. Esse terra aqui não bate com esse terra, tá ok? É uma outra saída, um outro terra. Tem um terra aqui do equipamento, tá? Da carcaça do equipamento, mas aqui tem positivo e negativo. Aqui canal 2. E existe mais uma saída aqui, ó. Essas duas primeiras, como eu falei para você, de 0 a 30 volts, 3 amperes, tá? Ajuste pelo knob aqui. E essa terceira saída, digamos, seria uma saída para circuitos digitais, tá? Ela é ajustada por essa chavinha aqui, ó. Tá? Uma chave linear aqui, ó. Então você pode colocar aqui em 2,5 volts, aqui 3,3 ou 5 volts. Então ela é muito legal no sentido que você está desenvolvendo um circuito que tenha parte analógica, parte digital, né? Por exemplo, sei lá, um circuito com amplificador operacional e tal, e um microcontrolador. Você pode estar, por exemplo, alimentando, né, caso você precise o seu circuito de fonte simétrica, né? Então, um sinal aqui analógico e a parte do microcontrolador você pode estar selecionando aqui, né, 2,5, 3,3 ou 5 volts. O problema que eu andei percebendo nesse canal, isso não acontece nesses outros canais. Nesse canal, pessoal, já aconteceu duas vezes, tá? A primeira vez a fonte não queimou, essa segunda vez a fonte queimou, tá? O que acontece? Eu conecto o meu circuito diretamente, por exemplo, coloco aqui em 5 volts. Essas duas vezes eu estava acho que em 3,3, mas acontece também nos 5 volts, tá? Então você coloca aqui, ajusta a tensão, liga o teu circuito e quando você vem aqui
e liga a fonte, o que acontece? Quando ela está desligada, está com 0 volts. Quando eu venho aqui, né, e eu ligo a minha fonte, e ela está inicializando, né, ela gera um pico de tensão maior do que está programado aqui, tá? E como isso aqui está ligado diretamente no teu circuito integrado, no meu caso estava usando a primeira vez com um pique, um pique 32 de 3.3, ele queimou o pique, tá? Então eu percebi que quando eu liguei, ela já entrou em curto, meu pique queimou, tá? Tive que trocar o microcontrolador, aí tudo bem. Mas aí o microcontrolador, entre a alimentação e o terra, estava em curto. Exatamente, se eu colocasse em continuidade, com o multímetro ela estava em curto. Essa segunda vez, eu estava usando um módulo GSM SIM 800, tá? Também sendo alimentado diretamente por esse board aqui, tá? Fiz a mesma coisa. Eu estava trabalhando num dia, estava funcionando direitinho, fui embora. No dia seguinte, eu deixei tudo conectado na bancada. No dia seguinte, quando eu peguei e pressionei, queimou o módulo SIM 800, tá? E queimou e entrou em curto, pessoal, o módulo. E aqui, onde a gente pode observar, ó, eu vou pegar aqui deixa eu pegar aqui uma ponteirinha pra gente poder mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu encontro a minha ponteira aqui. Aqui, ó. Aqui, pessoal, tem um LED, ó, tá? Que ele liga em verde, caso ela estiver funcionando, e vermelho no caso de overload, tá? Então vou aproximar aqui, ó. Ó. Aproximar aqui. Tá? Então tem aqui, ó, esse LED que vai ligar em verde, estiver funcionando, e overload se tiver ultrapassado os 3 amperes que ela está colocando. Como o módulo SIM 800 entrou em curto, estava passando mais que 3 amperes, então ficou vermelho aqui. Eu imagino que o tempo que ficou fornecendo corrente, né, a fonte queimou, tá? A fonte queimou, eu desliguei, tirei o cabo aqui, e quando eu liguei novamente e medi aqui a tensão, né? Eu jogava aqui na tensão que eu quero, colocava aqui o multímetro e não tinha mais tensão, tá? Não aparecia como overload, porém eu não tinha mais tensão aqui na saída. Então queimou a fonte. No manual dela diz, né? No manual lá do fabricante diz que essas 3 saídas aqui, ó, inclusive essa aqui, é uma saída que tem controlada por tensão, tá? Então ela tem proteção contra overload, tá ok? Se bem que a gente pode observar aqui, né? Que aqui eu tenho constant current, ó, eu vou colocar aqui, ó, pra gente ver um detalhezinho que eu observei agora. Esse CV significa constant voltage e o CC significa constant current, tá? Então significa que essa fonte ela pode trabalhar como fonte constante de tensão ou constante de corrente. Essa característica de CC mostra que a fonte ela tem capacidade de proteção contra corrente, tá? A gente pode observar aqui no canal 1, no canal 2, né, no modo também paralelo aqui. E aqui, pessoal, a gente não vê esse constant current, a gente vê overload current. Pode ser simplesmente uma serigrafia aqui, né? Pode ser que não seja nada a ver com o que eu estou falando. Mas o interessante é que aqui queimou, né? E pelo que eu olhei o circuito, eu vou mostrar para vocês a placa aqui daqui a pouco. Aparentemente, né, eu não tenho o esquemático dela para poder analisar, mas assim, olhando por cima e as trilhas, eu estou percebendo aqui que o circuito que gera a tensão de 2,5, 3,3 e 5 não tem proteção contra curto-circuito aqui na saída, como né, overload, tá ok? Esses outros canais já aconteceu comigo
né? Até recentemente eu estava usando esse outro canal aqui e eu deixei uma chave de fenda encostar no meu circuito e deu um curto aqui, sem problema. Ele deu um curto, ele não queimou, tá? Ele abriu a proteção, quando eu tirei o curto, voltou a funcionar normalmente. Agora aqui, pessoal, ocorreu o curto, deu o problema, tá? E aí o que aconteceu? Ó? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu deixar isso aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, eu tô com a placa, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui, ó. Eu tirei ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou posicionar a câmera. Vamos colocar isso aqui, ó. A luz. Então aqui tá a placa principal. Aqui a gente tem um transformador toroidal. Pode ver que o transformador ele é bem grande. Tá? Um transformador toroidal ele tem uma densidade de energia maior do que aqueles transformadores comuns, tá? Então isso é um bom sinal, né? Ele é mais caro, mas porém ele dá uma potência maior, tá? Então aqui já tem todas as saídas, os taps para todos os circuitos, tanto o circuito de alimentação do processador da placa-mãe, como das 3 saídas, né? De 0 a 30 volts, as duas, e a de digital, tá? E aqui, pessoal, ficava a placa que eu retirei. Tem um cooler aqui. E aqui tem uma outra plaquinha pequenininha. Tá? Que é da parte da USB. Essa aqui. Da parte da USB traseira. Do outro lado, pessoal. Vamos virar ela aqui, ó. Do outro lado a gente tem aqui a placa do ajuste da entrada. Os fusíveis, faixa de range de entrada. E aqui, pessoal, tem uma plaquinha. Vocês podem estar observando aqui, que é da chavezinha liga-desliga. Tá? Então tá aqui ó, a placa-mãe. É uma fonte bem construída, tá? Aqui tem um processador, ó. Não sei se eu vou conseguir focalizar aqui, eu vou trazer ela mais para cá. Ó, tem um processador ARM. Tá? É um STM8. Olha, ó. STM8. Perdão, é um processador de 32 bits, é um ARM, tá? É um STM32F103. Esse é o que controla a fonte, né? Mas por que tem um processador tão grande assim, pessoal? 32 bits, por causa que ela tem aqui um display, né? Ó. Ela tem aqui um display TFT, né? Colorido, tal. Então tem que ter um processador de 32 bits para poder fazer todas as imagens, aquelas coisas todas, tá? Aqui é interessante, ó. Deixa eu pegar aqui a minha ponteira, que eu já perdi de novo. Deixa eu ver onde que tá a ponteira aqui. Aqui, pessoal, ó. Aqui tem uns optoacopladores. Tô percebendo que tem uns optoacopladores daqui e aqui também no fundo, ó. Tá? Do outro lado tem os optoacopladores. Aqui é o flat cable do display TFT. E aqui, ó, pessoal, esses optoacopladores significa que a parte de controle, né, tá totalmente isolada da parte de potência. Então isso é um bom procedimento, tá? Aqui tem alguns relés, provavelmente relés para você ligar e desligar a fonte, tá? Porque ela tem aquela saída on-off, ó. A gente olhando aqui, ó, ela tem as saídas on-off. Isso é muito legal numa fonte. E a parte de potência, deixa eu virar ela aqui, vou mostrar para vocês, ó. Essa placa aqui, ó, é a placa que estava conectada assim, ó, desse jeito, tá? Então você vê que tem um cooler aqui, ó, que fica nesse lugar aqui, ó, tá? Então o ar ele entra por aqui e sai aqui por trás, tá? Fazendo a refrigeração. Agora acontece o seguinte, ó, o que a gente tem aqui? Deixa eu colocar a câmera de modo que eu consiga explicar para vocês algumas coisas aqui desse circuito, ó. Vou fazer aqui um detalhe, ó. Vou virar aqui. Vou tirar aqui a fonte, vou preparar aqui para vocês poderem
visualizar direito aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Aí fica melhor. Que é até interessante vocês entenderem o funcionamento, né? Dela, tudo. Então tá aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver aqui. Então olha só, o que a gente consegue observar aqui, ó, logo de cara. Tem esses relés, tá? Eu acho que esses relés, pessoal, são os relés de saída, tá? Os relés aqui tudo de 24 volts, tá? 10 amperes. Então esses relés aqui são, talvez, provavelmente, os relés que vão comutar a saída, liga ou desliga. Aqui a gente percebe que esta parte aqui, ó, pessoal, esta parte aqui é, digamos, a mesma coisa que está aqui, ó. Tá? A gente consegue perceber que é a mesma coisa, ó. Desse lado é o mesmo circuito desse lado aqui. Como a fonte ela tem duas saídas iguais, de 0 a 30 volts, todo esse circuito aqui, ó, é provavelmente de uma saída de 0 a 30 volts, linear, né? E essa aqui também é outra saída de 0 a 30 volts linear. Só que ela também tem a saída de 2,5, 3,3 e 5 volts, tá? Que é essa saída aqui, ó. Essa aqui é a saída. Então aqui é uma saída da tensão de 0 a 30. Aqui é outra saída de 0 a 30. E aqui é a saída digital, digamos assim, o terceiro canal, tá? A entrada, pessoal, a entrada dela, vamos dizer aqui, ó, a entrada é essa aqui, ó. Então aqui entra do TAP, do transformador toroidal, para gerar alimentação digital, tá? Então passa por essa ponte retificadora, que é uma ponte completa, um N5402, tá? Aqui não é 0,7, é um diodo de capacidade de corrente bem alta, porém de tensão não muito elevada, porque ele vai gerar uma tensão baixa, então provavelmente a tensão no secundário do transformador é baixa, tá? Aqui, se a gente observar, ó, existe esse MOSFET, que eu já vou falar dele para vocês, que é o MOSFET, que é o transistor de passagem, né? A gente sabe que toda fonte linear tem um transistor de passagem, tá? Então é esse cara que é o responsável pela fonte de 5 volts. E perceba o seguinte, eu tenho mais aqui um outro MOSFET, que é o IRF, agora esqueci, eu vou lembrar aqui. Até peguei o datasheet e vou mostrar para vocês depois, tá? Acho que dá para ver aqui, ó. IRF 150. Tá? Ó, IRF 150, tá? Então tem 3 desse cara aqui, ó. Tem um aqui, tem outro aqui e outro aqui. E aqui é uma ponte retificadora, tá? Uma ponte retificadora. Então, ó, esse cara aqui e esse aqui é para o circuito do canal 1. Esse aqui é para o circuito do canal 3, da saída do canal 3. E aqui, ó, mesma coisa, ó. Tem uma outra ponte e um outro IRF, que é do outro canal, canal 2, tá? Então, a gente pode observar que essa parte aqui, vamos dizer, canal 1 ou 2, tá? E aqui canal 2 e 3, tá? Então, se você estiver usando, por exemplo, a saída ao canal 3, esse lado do dissipador vai aquecer mais, né? Porque esse aqui só está destinado apenas, única e exclusivamente, para um dos canais de 0 a 30 volts. Aqui, esse lado está para o canal de 0 a 30 mais o outro canal, tá? O de 5 volts. E aqui, então, ó, tá a parte, esse circuito todo aqui é o capacitor de filtro, tá? Do circuito de 5 volts. Esses dois aqui, ó, são o capacitor de filtro do canal 1 e 2, tá? E cada um, a gente perceber aqui, ó, tem um fusível aqui, que é a entrada, né?
do canal 1. Esse é a entrada do canal 2, o fusível. E existia um fusível aqui, que já retirei, vocês podem observar aqui, que era do canal 3, que está queimado, pessoal. Então tá aqui ele, ó. Eu já tirei ele aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Ele está queimado. Tudo bem? Então, esse cara, eu percebi aqui, tá aqui, fui medindo, né? Fui medindo aqui, medi os diodos. Esse carinha aqui, ele é um triac, logo na saída da fonte, que esse aqui funciona provavelmente como, aumentou, por exemplo, deu um overshoot na tensão, ele força ela para baixo, tá? Então é um triac, um sistema para circuito de potência. Aqui, ó, a gente observa alguns detalhes, ó. As trilhas, né? Ó, as trilhas são reforçadas, tá? Então tem a máscara de solda aqui, mas tem uma parte que foi estanhado, né? Para poder fazer o reforço da corrente, né? Então, ó, esse que eu falei para vocês aqui, ó, esse MOSFET aqui, ó, é o MOSFET da tensão de 5 volts, ó. Esse é o gate. Este cara aqui, ó, é a tensão que entra no MOSFET, ó. Tá? A tensão que entra aqui é a tensão retificada, né, de saída do secundário do transformador, e aqui é o dreno do MOSFET que vai para essa parte aqui, ó. E é claro que o gate aqui, ó, está sendo controlado por esse circuitinho aqui, ó, com Zener. Tem um circuito com Zener aqui, e aqui também tem um circuito com TL431, tá? Então é esse que faz a parte de circuito de controle da tensão. Eu vou tentar, se eu tiver um tempo aqui, puxar esse circuito aqui, o esquemático dele, que não é tão difícil você puxar, tá? Mas assim, pelo que eu percebo aqui, não tem nenhum amplificador operacional, alguma coisa desse tipo, tá? Então, provavelmente, essa saída aqui não tenha proteção contra curto-circuito, por isso que ela queimou. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, vou trocar o fusível, comprei um fusível aqui, ó, só que ele não tem o terminal, ó. Vou ter que soldar um terminalzinho aqui e fazer o teste final da fonte aqui, tá ok? Lembrando que antes de eu colocar o fusível, né, eu fiz um check-up aqui, medindo se tem curto, alguma coisa assim, tá? Mas aparentemente foi só o fusível mesmo, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui uma coisa. Aqui, ó, só pra gente tentar visualizar, pessoal, tá? Deixa eu pegar aqui o IRF, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá aqui, ó, pessoal, esse é o IRF 150, tá? Ele é 100 volts, que tá errado, tá, pessoal? 36 miliohms e corrente de 42 amperes, tá? Então, assim, meio difícil esse cara queimar, tá? Meio difícil esse MOSFET aqui queimar. Ele é bem, né, 42 amperes, ele aguenta bastante, ele aguenta uma pancada. Então, provavelmente, ele aguentou e o fusível, que é de 6 amperes, queimou. Ok? Então é isso aí, ó. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like, tá? Se você tá gostando do nosso canal, se inscreve, pessoal, porque a gente vai estar recebendo, vocês vão estar recebendo aí novidades dos nossos vídeos. A gente vai fazer mais vídeo aí a respeito de manutenção de equipamentos de bancada, tá? Eu tô fechando uma parceria com uma empresa que distribui, que vende, né, revende equipamentos usados, tal. A gente quer fazer uma parceria, eles vão ceder alguns equipamentos aqui, como Tektronix, osciloscópio, fonte, geradores de função, pra gente fazer abrir o equipamento e mostrar pra vocês como é que é por dentro, tá ok? Se você gostou desse tipo de vídeo, coloca um comentário aí pra eu saber se você gostou, para que a gente possa também fazer mais vídeos desse tipo aí, ok? Então é isso aí, pessoal. Aguardo vocês nos próximos vídeos e um grande abraço para todos aí.